Terça-feira, 8 de maio, começa agora mais um Bom Dia Jacareí. Seja bem-vindo aqui à TV Câmara. Hoje vamos falar de leitura, esportes e informações de utilidade pública. Você também fica sabendo quais os projetos que estão na ordem do dia da sessão ordinária que acontece amanhã. E abrimos o nosso jornal com as manchetes regionais e os destaques da imprensa nacional nesta terça-feira. Começamos pelo Jornal Diário de Jacareí. Pedra Mar e Imperial terão mutirão com foco em rede de água e esgoto. Aí uma foto de uma obra do asfalto na avenida principal do Parque Imperial, foto do ano de 2016. Mas aí vemos que a Prefeitura fará então um mutirão para levar aí a rede de água e esgoto a esses dois bairros, Pedra Mar e Jardim Imperial. Próxima manchete, o jornal Vale. CPI deve investigar Santa Casa e Provisão em Jacareí. Nós falamos ontem disso aqui no Bom Dia Jacareí, eu, a Cibele e o Rodrigo Romero. Caso a investigação seja aberta, a comissão de inquérito terá prazo de 180 dias para concluir os trabalhos. O pedido de investigação do contrato foi protocolado na segunda-feira pelo líder do PSDB na Câmara, Rodrigo Salomão, e será votado em plenário nesta quarta-feira. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouco aqui no Bom Dia Jacareí. Seguimos com as manchetes. Agora, manchete do jornal Folha de São Paulo. Receita com petróleo sobe e ajuda estados e municípios. A arrecadação com os royalties soma 11,8 bilhões até abril, uma alta de 30% ante 2017. A gente voltando a falar, o Brasil que viveu tanta expectativa com o pré-sal, aí uma notícia positiva em relação à receita do petróleo no país. Vamos ver a outra manchete, eu ia falar outra receita, a outra manchete nacional do jornal Estado de São Paulo. Brasil quer punir empresas que subornem no exterior. Rede de colaboração está sendo formada com países da América Latina para investigar crimes transnacionais. Muito consequência também, a gente pega a atuação da Odebrecht no Peru, em outros países da América Latina. Essa rede vem sendo formada aí para punir empresas que também utilizaram de práticas de corrupção no exterior. Bom, e com a gente aqui para comentar outras notícias e também essas e a sessão de Câmara que acontece amanhã está o jornalista Rodrigo Vieira. Bem-vindo, Rodrigo, bom dia. Oi, Elton, bom dia. Bom dia, Cibele. Bom dia, Rodrigo. Bom. Rodrigo, 4 processos amanhã, então? Exatamente, 4 processos, 3 deles muito semelhantes, né, para não dizer iguais. Com algumas, o terceiro aí no caso, né, que trata aí os 3 no caso tratam de reajuste dos subsídios do funcionalismo municipal. Vamos falar desses 3 em bloco então, Rodrigo? Vamos sim, começar sim. Pelo outro. Você quer comentar alguma notícia aí? É uma pena. CPI, a CPI eu acho que é uma questão que a gente pode tratar também, mas é uma questão do royalties do petróleo, é um dado, você vê, aparentemente importante, né, um superávit aí, né, uma arrecadação importante para o Estado brasileiro como um todo, mas você vê que a pena é que, o lado triste dessa história, é que a gente perdeu, a gente sociedade, o Brasil, perdeu nessa luta dessa riqueza do royalties do petróleo voltar para 25% de investimento para a saúde e 25% de investimento do royalties do petróleo para a educação. A PEC, que foi votada na época da ex-presidente Dilma, acabou com isso, né? A gente perdeu essa riqueza que poderia ser revertida para a saúde e para a educação. Mais um prejuízo que a sociedade brasileira acumula aí nos últimos anos, em detrimento dessa política de negócio, desse estado de negócio que a gente vive hoje. Enfim, era só um comentário que eu queria fazer antes da gente entrar na pauta da ordem do dia. Isso aí. Em relação à CPI, o jornal afirma que vai entrar na sessão de amanhã. Mas aparentemente, a gente não recebeu nenhum comunicado com relação a isso, né? Mas já tem a votação, vários vereadores já aderiram e realmente parece que vão concordar com a abertura dessa CPI. Já tem as 7 assinaturas necessárias para que isso aconteça? Já tem as assinaturas, o requerimento foi protocolado, então ele vai fazer parte dos trabalhos, né, do expediente, da fase do expediente, não da ordem do dia, mas do expediente. Então, muito provavelmente, essa ideia do vereador Rodrigo Salomão, junto com dos outros 6 que assinaram também o requerimento, porque precisam de 7 assinaturas, né, para esse tipo de requerimento entrar, muito provavelmente ele vai ser aprovado.
dizer, não aparece na ordem do dia de porque não é projeto, então ele entra como requerimento para ser votado pelo plenário? Isso, são 3 fases a sessão, né? A sessão legislativa ela tem 3 fases. A fase do expediente, que é onde são lidos os trabalhos dos vereadores, os requerimentos, pedidos de informação, indicações, e esse trabalho, esse requerimento do vereador entra nessa primeira fase da sessão. A segunda fase é a ordem do dia, que é esses assuntos que a gente vai discutir agora aqui no programa. E a terceira fase é o uso da tribuna, né? A fase dos temas livres, enfim, que os vereadores têm lá o tempo determinado, 12 minutos, para falar sobre qualquer assunto. Mandato, qualquer assunto. Exatamente. Então, a gente não recebeu ainda a Secretaria de Comunicação ainda não recebeu esse material, muito porque a Secretaria Legislativa disponibiliza isso hoje, né, na terça-feira. Mas houve uma antecipação por parte do gabinete de passar essa informação já pré-oficial, né? Então essa é uma informação que consta que o gabinete do vereador Rodrigo Salomão já disponibilizou, né? Esse material já é público, né? Já foi publicado, aí a gente viu na matéria do Vale. A própria Secretaria de Comunicação também já disponibilizou esse material no site oficial desde ontem. Quer dizer, é um procedimento que, apesar de não oficial, porque ainda não disponibilizado pela Secretaria responsável por esse tipo de demanda, exatamente, ele já tá em trâmite, ele já está, vamos dizer, entre aspas, nos bastidores, ele já está acontecendo. Uhum. Então, muito provavelmente, em função das assinaturas que constam no requerimento, o requerimento vai ser aprovado e a CPI, CPI da provisão aqui. Vai ser instaurada. Eu li no documento que o vereador aponta aí uma série de irregularidades relacionadas à contratação, o repasse de recursos que vinha via Secretaria de Saúde e Finanças para o provisão e esse repasse desse recurso para as empresas contratadas. No caso de recursos humanos, os médicos, enfim, os trabalhadores da área da saúde. Esse repasse não chegava. Tanto é que existem isso consta no requerimento, tá? Não sou eu que estou falando. Uhum. Diversas ações judiciais por parte dessas pessoas contra o provisão e contra a prefeitura para ter um ressarcimento em relação a esse tipo de salário, de subsídio que não foi pago. Então esse é um dos pontos que consta no requerimento e que vai ser motivo de investigação dessa possível CPI a partir de amanhã. Uhum. Então, vamos começar vendo então o primeiro projeto da ordem do dia, que é o projeto de lei do Legislativo 86 de 2017, autoriza o uso de frases e símbolos oficiais de Jacareí em veículos, espaços públicos e entrada da cidade. É uma discussão única, um projeto de autoria do vereador Juarez Araújo, do PSD. Rodrigo, eu fiquei um pouco confuso em relação a esse projeto, porque antigamente, né, existiam algumas prefeituras que colocavam o seu slogan, né, um logo diferente daquele que é o brasão. E isso, de um tempo para cá, de alguns anos, né, isso se tornou lei que não pode mais fazer isso. Não pode colocar... Quer dizer, cada vez que trocava o prefeito, adesivavam todos os carros da prefeitura, trocavam todas as pinturas. Isso gerava muito custo. Então a lei, de uns tempos para cá, você tem que colocar lá o brasão da prefeitura e evitar qualquer associação com mandatos. Esse projeto tem alguma coisa a ver com isso também? Exato, né, eu diria que é exatamente relacionado a isso. O que o vereador está propondo, apesar de não ficar, na justificativa fica mais clara a ideia dele, que é exatamente essa. É coibir que a administração pública use dos seus programas de governo. É bom a gente diferenciar governo de Estado, porque o governo ele entra e sai a cada 4 anos. Né? O governo muda, né? Porque o poder não tem dono, vamos dizer assim. Então, o Estado não. As políticas públicas e o Estado eles se mantêm, eles não podem ter, apesar do governo hoje, a gestão do governo hoje, ser de um outro partido, isso não pode servir de prática para que ele use do espaço público e dos aparelhos de Estado para colocar as suas políticas de governo. Suas políticas de governo. Quer dizer, é isso que você estava falando, Elton. Propaganda, marketing do governo, de campanha política partidária, né, com as cores, por exemplo, com as cores do partido, enfim, esse tipo de situação. Frases de marketing que se relacionam com propósitos de campanha, enfim, esse tipo de situação que oneram, depois, como você mesmo disse, no fim da gestão, com uma outra gestão, você tem que desmanchar tudo aquilo, desfazer, porque entra um outro governo, né, e ele precisa dar a cara dele. É isso que o vereador quer impedir, que nos locais públicos, ele coloca na entrada da cidade, nos parques, nos espaços educamais, enfim, todos os lugares públicos, isso deva ser impedido. Né, que você coloque lá, como você disse, o brasão, que são as coisas oficiais do município.
né, os símbolos oficiais do município e as cores oficiais do município. Aqui em Jacareí quais são? O verde, o branco e o preto. Né? É tricolor, né? Exato. Então, essas são as cores oficiais. Essas cores estão no brasão e estão na bandeira. Vermelho também. Vermelho. Desculpa, vermelho em vez do verde. O vermelho. O branco, o preto e o vermelho. Então essas são as cores oficiais e o brasão oficial. Isso não muda, isso passa, entra governo, sai governo, isso é inalterado. Por quê? Porque faz parte dos símbolos do município, são os símbolos oficiais. E é isso que o vereador quer preservar. Não quer deixar que, com a mudança de governo, cada 4 anos, essas situações ocorram e você precisa gerar um custo adicional para você remover todo aquele material, aquele marketing que foi construído em 4 anos, porque chegou uma outra gestão e ela vai completamente mudar tudo aquilo que foi construído. E às vezes aí se misturam, né? Em alguns pontos de ônibus da cidade ainda tem material de gestões passadas, com frases, então acaba gerando... Eu já acompanhei outras cidades, não aqui em Jacareí, que o prefeito pintava todas as calçadas da cor do partido, aí vinha o outro, aí pintava a cidade toda de outra cor, aí vinha outro, pintava a cidade... Então, eu acho que a gente já vê as placas, por exemplo, algumas placas do governo do estado que estão aqui na cidade de Jacareí, elas têm o brasão do estado, a bandeira do estado de São Paulo e informações que são necessárias, tempo da obra, valor, orçamento, quem está realizando. Quer dizer, informação, não publicidade. Exatamente. Às vezes você colocou do governo do estado de São Paulo aquela bandeira tremulada. Aquilo é marketing, aquilo não é a bandeira do Estado de São Paulo. A bandeira do Estado de São Paulo já é uma reta. marca de um governo, então. Exatamente, a bandeira oficial, as bandeiras oficiais, os símbolos oficiais, eles não são tridimensionais, eles são bidimensionais. Né? Qualquer alteração que você tenha nesse sentido de dar uma estilizada. Exato, uma estilizada você descaracteriza. Né? Então é isso que ele quer impedir. Ele quer tratar exatamente só de símbolos oficiais nesses espaços. Para que, como eu disse, não onerem depois o próprio serviço público para ter que remover aquilo lá e criar uma outra demanda de uma outra campanha para os próximos anos. Né? Tá joia. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com os outros 3 projetos que serão votados amanhã. Vamos ver agora uma matéria da Rede Legislativa que trata de uma lei aprovada no Congresso que determina que as escolas têm que atender as pessoas que não completaram o ensino básico no tempo previsto. De acordo com o IBGE, essas pessoas correspondem à metade dos brasileiros com mais de 25 anos. Alda cresceu no interior da Bahia. Lá, a escola mais próxima ficava a 2 dias de viagem. Agora estou sentindo na pele que eu estou precisando mesmo, com esse negócio de telefone. A gente tem que aprender a mexer. Ler uma receita, que eu já leio, uma receita de bolo, de comida eu faço, que eu cozinho, faço comida para fora. Então eu tenho que aprender. Maria Aparecida tem 58 anos e é colega de Alda em um curso que fazem no trabalho, para completar o ensino fundamental. Cida chegou a ir à escola quando era criança, mas teve dificuldade com a matemática e acabou desistindo. Até que as filhas se formaram, uma em serviço social, outra em direito. Eu achei muito bonito uma coisa que eu vi, um senhor de 80 anos estava colando grau também, colega da minha filha. E aquilo me deixou muito tocado. Falei, se ele pode, eu também posso chegar lá. Célio da Cunha, especialista em educação, estima que no Brasil cerca de 27 milhões de jovens e adultos precisariam completar o ensino fundamental e o médio. Mas apenas 3 milhões estão matriculados. O problema é que a escola tradicional não atende essas pessoas. Tem que ser uma tecnologia diferente, tem que ser um conteúdo diferente, um conteúdo que possa contemplar mais as habilidades de vida, né, mais aqueles conhecimentos que são necessários, a melhoria de vida dessas pessoas e, sobretudo, valorizar os conhecimentos já adquiridos por essas pessoas ao longo de suas vidas. O professor acredita que o direito à educação ao longo da vida, princípio que foi incluído este ano na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pode ajudar. A relatora do projeto que alterou a LDB explica que o novo dispositivo vai obrigar o sistema de ensino a mudar. Esse jovem, esse adulto, vai poder buscar a escola e encontrar, quem sabe, um modelo diferenciado que permita que ele concilie a sua vida de alguém que às vezes já é pai, que já é mãe, que tem uma situação
de inserção no mundo do trabalho, que tem ritmo diferente de aprendizagem e que essa escola vai ter que se organizar para atender esse público diferente e que precisa de uma escola com um novo currículo, uma nova proposta pedagógica. E a previsão do tempo desta terça e quarta-feira de outono você confere agora com o CPTEC INPE. Já fez muito frio nesta madrugada e o pessoal teve que acordar para tirar cobertor do armário. Pois é, nesta terça-feira o sol vai aparecer entre nuvens. A nebulosidade que provocou a chuva rápida que caiu na tarde de ontem pode voltar à cidade. A umidade relativa do ar marca 52%, com 28% de chances de chuva. A mínima fica em 16 graus e a máxima chega aos 28. Amanhã, quarta-feira, a nebulosidade começa a se afastar aqui de Jacareí e o sol pode aparecer com um pouco mais de força. O tempo fica abafado e firme. A umidade do ar cai para 43%, sem possibilidades de chuva, e os termômetros devem variar entre 15 graus de mínima e 28 graus de máxima. Vamos aproveitar aqui que estamos com o Rodrigo, que é lá da Assessoria de Comunicação. Vamos conhecer agora algumas das atividades dos vereadores de Jacareí no quadro Momento Legislativo. Aí temos o vereador Juarez Araújo, do PSD, que quer serviços de manutenção no CRAS da região norte e no CEL do bairro Parque Meia Lua. O vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, pediu à Prefeitura a conclusão da pavimentação da Rua 5, no bairro Bela Vista 2, na região central da cidade. Já o vereador Aderbal Sodré, também do PSDB, ele quer vetar o trânsito de caminhões de grande porte e ônibus na Rua Caçapava, no Jardim das Indústrias. Aí esses são os destaques de hoje no Momento Legislativo. Você pode ficar sabendo do trabalho de outros vereadores e de tudo que acontece aqui na Câmara em nosso site, o jacareí.sp.leg.br. Pois é, Rodrigo, vamos voltar então às 3 outras propostas que temos para amanhã. São parecidas, você falou? Sim. Então, o segundo projeto é a discussão também da questão do reajuste, né, dos subsídios aqui dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Câmara. Esse é o segundo do prefeito. Então, esse é o dos ativos da Prefeitura. Na verdade, a questão toda é um reajuste que está sendo colocado aí, nesse caso também do projeto do prefeito, é um reajuste de 3,54% de aumento. De reajuste, né? Ele está baseando esse índice aí no índice de custo de vida, que é divulgado pelo Diese, referência a fevereiro de 2017, março de 2018, último ano. Esse valor é retroativo agora ao mês de março, né, porque a data base do funcionalismo municipal é março, aqui de Jacareí. Né? Haja vista que essa questão tem um aumento significativo aí, tratando de aumento real de quase 1%, porque segundo o ICM do Diese, desse período acumulado foi de 2,54%. Esse é o índice de aumento do custo de vida, né, da inflação que a gente no período de um ano popularmente conhece, né, a inflação no período de um ano. Então ele está praticamente aí dando um reajuste de um real, né, um aumento real de 1%. Esse mesmo índice está sendo colocado aqui para os servidores públicos da Câmara Municipal, projeto de lei de autoria da mesa diretora. É o mesmo reajuste, é o mesmo percentual, com a base no mesmo índice do Diese. A questão diferenciada aí que está sendo colocado agora no caso do terceiro projeto é a questão do reajuste dos subsídios dos secretários municipais. Esse passa é um projeto de lei de autoria da mesa, não é o prefeito que tem prerrogativa de propor reajuste aos secretários, é a mesa diretora da Câmara que tem essa função. E no projeto, o escopo do projeto consta um reajuste de 2,54%. Só que o parecer jurídico aponta um equívoco, porque diz que o reajuste mínimo tem que ser pelo menos igual ao da inflação.
e no caso do reajuste inflacionário é 2,55%, não 2,54%. Daria 0,1% de diferenciação, portanto teria que ter uma alteração, uma emenda, uma corretiva nesse caso, para chegar a esse valor mínimo que é o 2,55, não 2,54. Nesse caso, o reajuste dos subsídios dos secretários. O nosso, dos servidores ativos e inativos, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, como está em 3, Câmara e as outras autarquias, né? SAI, Fundação. Exato, as autarquias e fundações, Prolar. exatamente, em 3,54%, ultrapassa esses 2,55%, então, portanto, não tem nenhum problema. A questão é quanto ao reajuste dos subsídios dos secretários, que estaria 0,1% abaixo dos 2,55% de índice de inflação acumulada do último ano. Então, são 3 projetos. Um é um aumento dos servidores da Prefeitura, o outro é o aumento dos servidores da Câmara, e o outro é o aumento, dos secretários. É o reajuste, né? E o outro é o reajuste dos secretários, secretários presidentes de autarquias e fundações. Isso. E os servidores também das autarquias e fundações também estão incluídos no projeto ali dos servidores da Prefeitura, né? Todos, Ok. ativos, inativos, Os funcionários pensionistas. públicos municipais, de forma geral. Exato. Tá aí. Então essa é a única questão, o único ponto aí que difere dos demais é essa questão dos secretários, porque eu falei primeiro porque a autoria, o vínculo de autoria é da mesa diretora e não do executivo, e segundo a questão desse percentual aqui de 0,1% que está diferenciado a menos do projeto do reajuste dos subsídios dos secretários em relação ao índice do DIEESE. Ok, vamos ver como é que o Vamos plenário ver vai... aqui. Sindicatos vai se manifestar? Se tem alguma informação sobre isso, Rodrigo? Você está contente do que o sindicato... Eu tive uma conversa já faz um tempo com um representante do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, e eles colocavam a questão de um reajuste. Parece que a discussão inicial, do começo do ano, no final do ano passado, era um reajuste de 10%. E aí, claro, era um valor muito superior ao que a administração municipal estava pleiteando na época, estava propondo na época. Depois chegaram a cogitar 5%, mas nesse caso, para esse ano, o reajuste da database vai ficar 1% acima da inflação acumulada do ano passado. É um aumento real aí de 1%. É joia. Muito bem, o projeto Câmara Jovem elegeu mais um representante. Dessa vez foi lá na Escola Estadual, professor Aderbal de Castro, e o repórter Alif Gonçalves nos conta como foi essa eleição. A cidadania deve ter a participação de todos. Por isso, a Câmara Municipal de Jacareí realiza há 15 anos o Câmara Jovem, um projeto que permite aos estudantes do ensino médio conhecer o poder legislativo e participar nas discussões de problemas sociais. Todo ano, os jovens são eleitos nas escolas da cidade e daí passam a acompanhar o trabalho dos vereadores aqui na Câmara Municipal. Os alunos interessados se inscrevem para a eleição na própria escola e são escolhidos pelos colegas a ocupar o cargo. Até o momento, 2 vereadores jovens foram eleitos nas escolas João Cruz e Sene. E desta vez, o terceiro indicado saiu da Escola Estadual Aderbal de Castro. Os 3 votados ocupam as posições de vereador jovem, primeiro e segundo suplente, respectivamente. O Victor Hugo, estudante do 2º ano do ensino médio, eleito pelos colegas, sonha em ser advogado e já tem planos para o seu mandato. Ver as necessidades principais da escola e depois ver as coisas que eu posso fazer para melhorar a escola, o bairro assim com prioridade e a cidade em si também. A vice-diretora da escola ressalta a importância do envolvimento dos jovens na política, já que um dia eles possam ser sucessores nas gestões futuras. A importância é despertar no jovem, né, o interesse pela política, saber o que acontece, todo o desenrolar aí de um papel de um vereador, né, porque os jovens precisam despertar para esse lado, que é tão importante, e para ele aprender e para ele interagir com isso desde adolescente já. Tá aí, mais uma escola participando do Câmara Jovem este ano. Nós estamos acompanhando todas as eleições aí nas escolas, ainda temos muitas outras pela frente até a posse dos vereadores jovens que este ano acompanharão os vereadores aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Projeto que já tem 16 anos ou 15 anos agora? 14 anos. Cris Fidelis em 2 minutos vai responder aqui, mas são 15 anos, está me falando a produção. Projeto que, olha, muitos jovens já passaram por aí, a gente já encontra muitos que já estão adultos, vivendo a vida profissional, alguns já, inclusive, trabalharam aqui na Câmara,
com algum vereador, muitos se interessam pela política, se engajam na política. Logo teremos um vereador que participou do Câmara Jovem aí, quem sabe daqui a algum tempo. Eles voltam, a gente tem, o TV Câmara Entrevista, aliás, entrevistou semana passada 2 ex-vereadores e tem gente que gostou tanto e se interessou tanto pelo assunto que voltou sendo assessor de vereador depois de um tempo. Isso aí, então é isso aí, se você é de alguma das escolas participantes, se candidate aí, você que é jovem ou adolescente, porque pode mudar o rumo aí dos seus planos até da sua vida. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Na volta receberemos o médico Gabriel Oliveira. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Elton. Obrigado, Cibele. Isso aí. O Gabriel vai falar com a gente sobre os principais cuidados que devemos ter com a nossa saúde, com a chegada desse frio aí, entre outros assuntos. Não sai daí, voltamos já. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Siga o Poder Legislativo de Jacareí também no Instagram. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente.
Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Aqui com a gente no estúdio está o médico Gabriel Oliveira para bater um bate-papo com a gente, principalmente em relação a esse tempo. Deu uma chuviscadinha esses dias, mas esse tempo está predominando seco, o clima seco. Criançada, você tem filhos, não sei como é que estão sendo os seus, mas em geral a gente está vendo a criançada aí com o nariz escorrendo, sim, muita tosse, mães reclamando, os postinhos aí, os hospitais infantis todos lotados. Sim. Gabriel, nos socorra, o que a gente faz nessa época? Bom dia, Cibele, bom dia, Elton, tá um prazer estar com vocês. Realmente essa época é uma época mais complicada mesmo, aumentam as infecções respiratórias, sejam resfriado, gripes, pneumonias, aumentam as internações hospitalares, a procura por atendimentos. De um modo geral, a gente orienta sempre evitar ambientes muito aglomerados e o álcool gel na mão, né? Porque esses vírus acabam passando pelo contato, a secreção nasal, contato com mão, então é sempre bom higienizar as mãos, evitar ambientes muito fechados e se tiver algum resfriado, alguma queixa respiratória, procurar um médico para maiores esclarecimentos. Gabriel, a gente sempre fala para evitar ambientes fechados, né? Por exemplo, a pessoa tem que ir trabalhar de ônibus, não tem como evitar o ônibus lotado e todo mundo fica com frio, todo mundo fecha a janela, quer dizer, fica mais fechado ainda. Nesses casos, quais são as orientações que você pode ter para evitar um contágio? Concordo com você, realmente nesse caso fica mais difícil, mas evitar um contato muito próximo, contato mão, secreção do nariz, isso já ajuda. Tentar não levar a mão à boca. Isso, então, não levar a mão à boca, já saiu daquele ambiente, procurar. Hoje a maioria dos ambientes tem álcool gel, tem uma pia, um sabonete para higienizar as mãos. Eu recomendo sempre higienizar as mãos, que já é uma medida já de bom tamanho. A vitamina C ajuda mesmo? Olha, aqui no Brasil a gente não tem essa cultura da vitamina C. O norte-americano tem, tá? Ele toma aquelas pílulas direto, né? Sim, eles tomam, mas assim, tudo que de um modo geral, assim, para essas gripes, para esses resfriados, o tratamento é remédio para dor, aumentar a hidratação, a água por boca, né? Na criança, aumentar o leite materno. Mas assim, aí tem gente que toma, tem gente que não. No Brasil, nós não temos esse hábito. Quer dizer, tem como a gente fazer um reforço em algum tipo de alimentação para evitar os resfriados nessa época? Quer dizer, muita hidratação, fruta ou... Especificamente a alimentação não tem é diferente, por exemplo, das diarreias por vírus, né? Que geralmente alimentos crus, principalmente frutos do mar, que não são aquecidos, acabam tendo mais chance de dar alguma infecção intestinal. Mas em relação aos quadros respiratórios é mais essa questão da higienização das mãos, evitar ambientes aglomerados. Especificamente, sempre tem que tomar cuidado na hora de manipular os alimentos, sim, tá? Legal. Bom, a gente está falando de resfriados e gripes.
Todas as unidades de saúde de Jacareí vão aplicar até o dia 1º de junho, sempre de segunda a sexta-feira, a vacinação contra a gripe influenza. A repórter Daniela Santos esteve em uma dessas unidades e acompanhou esta movimentação. Só uma picadinha e pronto. Cerca de 20 segundinhos para ficar imunizado por quase o ano todo. Essa unidade de saúde de Jacareí ficou movimentada para a vacinação contra a gripe influenza, que iniciou no dia 23 de abril e vai até 1º de junho. A vacinação tem 3 etapas. A primeira será focada em imunizar os idosos, indígenas e os profissionais da saúde. A segunda etapa tem por objetivo vacinar crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e as puérperas, aquelas mulheres que deram à luz recentemente. Por fim, a terceira fase será destinada principalmente aos professores, presidiários e portadores de doenças crônicas. Neste ano, o Jacareí pretende imunizar 45 mil pessoas. A vacina contra a gripe influenza é oferecida em todas as 18 unidades de saúde aqui de Jacareí, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 da tarde. E teve gente que optou por vir bem cedo às UBSs, como é o caso da dona Lei, de 67 anos, que toma todos os anos, né, dona Lei? Tomo todos os anos, desde quando eu tinha 57 anos. E dói um pouquinho ou não dói nada? Dói nada. E também nunca fiquei com gripe forte, só resfriado assim de vez em quando. A dona Judite e o seu Ayrton também já entraram para as estatísticas das pessoas vacinadas. Não, eu não sinto que dói nada. Eu moro aqui perto, eu passo aqui quase toda semana para perguntar o que dia vai vacinar e eu venho. Então o senhor é bem preocupado com a saúde? Sou. Eu faço tratamento já, né? Então a gente tem que correr. Né? Não dói nada, isso aí o povo é medroso demais. Não dói não. Coordenador da Vigilância Sanitária, Ricardo Buchaú, alerta sobre os riscos da gripe e reforça que há grupos mais vulneráveis. Por isso, a necessidade de que eles sejam vacinados mais rapidamente. A gripe, a influenza, é uma doença muito séria. É uma doença que mata todos os anos milhares de pessoas em todo o mundo. De modo que os riscos são grandes e a prevenção que se tem é, sobretudo, a vacina, em especial para esses grupos. Por isso que existem grupos prioritários para vacinação contra a gripe, que são pessoas que estão mais suscetíveis não a pegar a doença, mas as consequências de adoecer pela gripe. A vacina começa a agir no organismo num prazo de 2 semanas e tem validade de 9 meses. Ou seja, você que tomou no ano passado precisa sim tomar neste ano. Para dar um chega pra lá no risco de contrair uma gripe, é só comparecer à unidade de saúde mais próxima da sua casa com RG e cartão SUS em mãos. Muito bem, tá aí a matéria. Muito obrigado, Daniela, pelas informações. A gente viu a matéria, é só uma picadinha, na verdade, para quem não gosta de vacina, um grande problema. É complicado. Você estava assistindo a matéria, falou que você concorda ali com o Buchaú quando ele falou da questão das complicações. Sim. Explica melhor pra gente. Não, porque assim, a vacina contra a influenza, né, lembrar que a influenza é a causadora da gripe, é um vírus, né, como já foi dito. Na verdade, a vacina ela é composta pelo vírus fragmentado. Né? Então, na verdade, assim, é um vírus que está morto e cortaram os pedacinhos, coloca no embrião de galinha para produzir e depois, a partir disso, é colocado no ser humano e o ser humano desenvolve a doença, desenvolve o mecanismo contra a doença. Então, na verdade, assim, doutor Gabriel, mas eu tomei a vacina e peguei gripe. Na verdade, não, a vacina ela não dá gripe. Você pode ter reações similares à gripe. A gente fala que é reação flu-like. Flu do inglês é vírus e like é como se fosse um vírus. Que pode ser uma febre baixa, uma dor no corpo e que dura no máximo 2 dias. Mas a vacina mesmo da gripe, isso não, de fato, não se vê na prática. Provavelmente foi mas eu tive uma gripe que durou mais dias. Isso foi uma coincidência. Mas a vacina, ela ajuda a prevenir em até 30% os casos fatais e não fatais. E ajuda a diminuir em torno assim, de 40% de evolução para desfechos desfavoráveis por qualquer doença.
É importante lembrar que não é todo mundo, não é que nem a vacina da febre amarela, que todo mundo podia ir lá no posto e tomar a vacina. É só as crianças até 5 anos, Três idosos. fases, né? Os idosos. Isso, os idosos, profissionais de saúde. Indígenas, profissionais de saúde, o pessoal do sistema prisional. Quer dizer, tem as etapas aí. São grupos de risco, né? Em especial no idoso acima de 60 anos é obrigatório. Todo ano tem que vacinar. Ah, mas eu tenho gripe, tomei a vacina e tive gripe. A vacina, porque assim, na verdade são vários tipos de... A genética do vírus não é igual ao ser humano. Todo ser humano tem um genoma diferente. Então assim, na verdade a vacina vai cobrir os principais vírus, os principais tipos circulantes, né? Então ajuda a prevenir as complicações da gripe, como pneumonia, meningite, exacerbação de doenças respiratórias como asma e DPOC, ajuda a prevenir hospitalização, diminui a hospitalização e diminui morte também. Então a vacina tem seus benefícios. Uma pessoa que não está no grupo de risco, mas que não quer ficar gripado, ele também pode tomar a vacina ou não é recomendado? Ele pode, só no sistema público que não é disponível. Aí, caso seja uma preferência da pessoa, ou aí a pessoa ela pode adquirir no sistema particular. Ou alguns, né? O paciente, eu tenho 40 anos, mas eu tenho asma, tenho insuficiência cardíaca, aí é mandatório tomar. São doenças crônicas, aí muitas vezes o médico precisa só fazer uma autorização para a UBS ou para o posto vacinal. Tá, legal. Ok. Fique informado também sobre o calendário de serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como catatreco, funcionamento dos leve, varrição e capina no site da Prefeitura Municipal de Jacareí, que você já sabe é o www.jacareí.sp.gov.br. Um desses serviços é a coleta seletiva do lixo, que o itinerário desta terça e quarta-feira nós divulgamos para você agora. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Terça-feira, Avareí, Banco do Brasil da Avenida Siqueira Campos, Chácaras Reunidas, Condomínio Altos de Jequitibá, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova Aliança, Jardim Santa Maria, Parque Brasil, Parque Itamaraty, Parque Santo Antônio, Prolongamento do Santa Maria, Secretaria de Educação, Vila Aprazível, Vila Formosa, Vila Maria e Vila Vilma. E agora é hora de ficar por dentro da localização dos radares móveis nesta terça e quarta-feira. Agora sim, vamos... Nesta terça-feira, dia 8 de maio, os radares móveis estarão nas ruas Bom Jesus, Expedicionário Armando Cavalcante e nas avenidas Dom Pedro I, Lucas Nogueira Garcês, Major Acácio Ferreira e Avenida Malek Assed. Nesta quarta-feira, dia 9 de maio, os radares móveis estarão na Rua Bom Jesus, Rua Padre Eugênio, Estrada Municipal Biagino Chief e nas avenidas Elmira Martins Moreira, Malek Assed e Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Pois é, muito legal ficar acompanhando a localização dos radares, lembrando... já fomos questionados aqui uma vez, Cibele, que vocês estão dedurando onde está o radar. Gente, a localização do radar ela faz parte da questão da educação para o trânsito, né? Você deve observar a sinalização e andar dentro do limite de velocidade. Os radares, eles não deveriam existir para somente punir ou fazer arrecadação de recurso através da multa, né? Então, o radar é uma ferramenta auxiliar que existe para a fiscalização do trânsito. Não existe nenhuma ilegalidade ou irregularidade em divulgar a localização dos radares. Bom, e como toda terça-feira, nós trazemos a vocês as notícias de como foi o fim de semana esportivo no quadro Câmara Esporte.
E aí, galera, sejam bem-vindos ao Câmara Esporte. E eu já começo a semana com uma notícia boa. O mestre Márcio Souza sagrou-se bicampeão em defesa pessoal e bicampeão em defesa pessoal com armas no Aberto de Artes Marciais, que aconteceu em Curitiba, na capital do Paraná. Ambas as conquistas foram na categoria faixa preta. E tem mais, viu? A atleta Cíntia Loubeck foi campeã na categoria defesa pessoal de faixas coloridas. Jacareí tá muito chique, né, gente? Parabéns aos envolvidos. E fim de semana também aconteceu o Campeonato Metropolitano de Basquete Masculino, com as equipes Sub-12, Sub-13, Sub-14 e Sub-15. Se liga nos resultados. A equipe Sub-12 venceu a equipe do Mackenzie Tamboré por 65-32. Lá no Sub-13, o time do Mackenzie levou a melhor contra os jacareienses, vencendo por 55-35. Pelo Sub-14, os paulistanos levaram a melhor também e ganharam dos nossos jacareienses por 65-35. E por fim, no Sub-15, também deu Mackenzie, vencendo por 65-54. E as inscrições para a Corrida Divas Jacareí continuam abertas e podem ser feitas pelo site www.minhasinscrições.com.br. E elas já estão no segundo lote de vendas e até esta terça-feira, dia 8, vão custar R$ 44,90, mais uma taxinha de R$ 4,50. Lembrando que a corrida acontece no dia 20 de maio, com largada às 7 da manhã no Educa Mais Esperança. E o percurso é de 5 quilômetros. As inscrições vão até o dia 15 de maio, ou então até completar as 1.200 vagas. E no fim de semana, Jacareí contou com um representante também nas pistas. O piloto Luiz Ferraz, de motovelocidade, participou da etapa do Brasileiro que aconteceu em Curvelo, Minas Gerais. E por conta de falhas na parte eletrônica da sua moto, ele não conseguiu pódio e fechou a prova em 7º lugar. Mas valeu pela participação, Luiz, e a gente vai continuar na torcida. E o Câmara Esporte fica por aqui. Excelente semana para vocês. Tchau, tchau! Isso aí, obrigada, Dani. Parabéns aos esportistas que estão movimentando Jacareí. E em 2017, a Prefeitura de Jacareí implantou e revitalizou mais de 8 quilômetros de ciclovias. A projeção para este ano é atingir pelo menos 14 quilômetros de malha cicloviária, que inclui ciclovias e ciclofaixas. Para ampliar a discussão sobre esse tema, a Secretaria de Mobilidade Urbana realiza a 3ª audiência pública sobre o plano cicloviário. O Isaías Menezes nos traz mais informações. Nesta quarta-feira, dia 9 de maio, às 19 horas, a Prefeitura de Jacareí promove a 3ª audiência pública do Plano Cicloviário Municipal, que visa estimular a construção coletiva de políticas públicas voltadas para a segurança e a mobilidade dos ciclistas em Jacareí. A audiência acontecerá no auditório da Câmara Municipal, que fica na Praça dos Três Poderes, no número 74. Participe! Dê a sua opinião e ajude a construir uma cidade mais segura para os ciclistas de Jacareí. Isaías Menezes para a TV Câmara Jacareí. Muito obrigado, Isaías, pelas informações aí. Fica então o convite para participar da audiência pública sobre o plano cicloviário da cidade de Jacareí. A gente estava falando de trânsito, muito importante garantir a segurança também dos ciclistas, que são um número considerável no trânsito da cidade de Jacareí. Tem muita gente que anda de bicicleta, não só por lazer, mas tem a bicicleta como meio de transporte. Vou voltar com o Gabriel aqui, aproveitar. Pedalar faz bem para a saúde, né, muito Gabriel? Bem. Gabriel, o que eu quero te perguntar é com relação ao pessoal que já está com aquela tosse seca, né? A gente falou muito sobre evitar, mas quem já está com aquela tosse seca, ou então com aquele nariz escorrendo, aquele peito cheio e tal, que dica que você dá como médico? É assim, teoricamente, os quadros febris, você não pode vacinar na hora, tem que esperar resolver e vacinar no momento posterior, né? A questão da tosse e tal, a gente recomenda esperar para vacinar no outro momento, mas teoricamente a cautela mesmo são para quadros febris, né? Então, assim, é bom também ver o porquê dessa tosse, mas de um modo geral a gente recomenda adiar até dar uma melhorada ou cessar a febre. Aqueles chazinhos que a gente aprende com as nossas avós, com nossa mãe, um chá de cebola com alho, com gengibre, essas coisas, adianta? Olha, na natureza,
né? É engraçado, acho que Lavoisier que uma vez falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu acredito bem nesse princípio, até mesmo na medicina. Muitas vezes a gente fica naquela coisa de medicar, mas eu acredito muito nesse poder dos chás, de uma alimentação bem feita. A gente sabe que hoje a alimentação bem feita com atividade física melhora a imunidade, isso não tem... melhora o sistema imunológico. Então eu acredito sim na questão dos chás. É claro que tudo que é natural, que não for também, claro que nunca em excesso, faz bem para a saúde. Mel ajuda mesmo? Mel ajuda. Própolis. Própolis, eu tomo própolis. Ô Gabriel, uma coisa também que está acontecendo muito agora nesse período são a conjuntivite certo. ou as conjuntivites, eu não sei como que fala. Tem ou irritações nos olhos de forma geral. São vários tipos, né? Tem as conjuntivites virais, que são causadas por vírus, que são quadros mais amenos, que costuma ter sensação de areia no olho, um lacrimejamento, acorda amanhã com o olho grudado, mas ainda é um sintoma leve, fica com vermelhidão e muitas vezes acaba tendo a luz solar atrapalha. Os quadros bacterianos são mais raros, mas são mais graves. Geralmente é muita secreção, muita remela no olho, a pessoa acaba ficando com muito inchaço, aí precisaria de uma avaliação especializada para orientar o tratamento. Mas assim, é claro que nas epidemias, né, todo aquele cuidado também, de lavar as mãos, passar álcool gel, e em casos de surtos, daí a vigilância acaba entrando para dar as medidas necessárias. Gabriel, você recomenda aquela limpeza das vias nasais com o soro fisiológico? Sim, para quadros de resfriado, de gripe, sim. É muito importante para lavar, para esse catarro não ficar congestionado. Né? Porque, por exemplo, mais de 5, 7 dias, uma gripe ela pode evoluir para uma sinusite, por exemplo. Aí precisar de antibiótico, a pessoa tem muita dor aqui, aquele gotejamento posterior, um gosto ruim na boca, um catarro mais verde escuro, marrom. Então é importante sempre lavar com soro fisiológico as narinas, toda hora. Qual que é a diferença entre a sinusite, a rinite e, não sei, tem mais alguma ite? Assim, a rinite é a inflamação do nariz, é da parte anterior. A rinite, de um modo geral, é sempre alérgico. Né? Aí tem a questão da coceira na garganta, a pessoa tem uma tosse, principalmente uma tosse noturna. É alérgico ao Pode ser a pó, pode ser a pelo de cachorro, até essa variação climática, né, mudança climática pode desencadear. Agora, a sinusite, de um modo geral, tem a sinusite alérgica, mas o mais comum é a sinusite infecciosa. Aí, geralmente, é uma gripe que ela não cura, né? O típico quando fala que está com o nariz tampado, escorrendo, é uma gripe que persiste lá pelo 6º, 7º dia, muda totalmente. Tem dor aqui nos seios da face, o gotejamento posterior, a pessoa sente que tem um catarro caindo atrás, aquele gosto ruim na boca, um catarro marrom, verde escuro, e costuma ter febre. Febre por volta de 38,5, às vezes até 39 graus. Olha só, vamos mandar um abraço aqui para quem está nos acompanhando pelo Facebook, que é a Daniela Santos, o João Paulo Machado, a Regina Leal, o Jaime Roque, que nos deseja bom dia. O João Paulo Machado, ele fala, olha, está chegando o Dia das Mães, cuidado com o endividamento, carinho e atenção, ajuda e amor podem ser mais representantes. O Penny, que está aqui, ontem falei de você, Penny, que seu flamenguismo. O Jimmy Costa também está nos acompanhando. Ramon Faria, Alisson, seu Sebastião Aparecido Oliveira. Seu Sebastião, muito obrigado pela audiência. Parabéns pela sua fala, o senhor que participou aqui da sessão solene, homenagem ao líder religioso e utilizou a tribuna para falar sobre tolerância e amor. Parabéns. Cris Fidelis também nos acompanhando. Ela fala, muito bom ter o Dr. Gabriel no Bom Dia Jacareí para tirar as nossas dúvidas. A Cláudia Cobra, ela fala, obrigado pela pergunta, Sibeli. Você perguntou alguma coisa que ela queria saber aí ao Dr. Gabriel. Também está o Koga Eduardo, a Tamires Vick e o pai do Lucas, o senhor Fred Cunha também está nos assistindo. Ele e a dona Monize Cunha, que ontem aí tiveram a chegada do seu primeiro filho, o Lucas. Parabéns para vocês. Obrigado pela audiência, Fred. A quem aqui nos acompanha pelo Facebook da Câmara também é a Vivian dos Santos e o seu Luiz Antônio, além desses que o Alton falou, o seu Luiz Antônio. Seu Luiz, em homenagem à sua pessoa, eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Gabriel, que é o seguinte. Seu Luiz, conhecido como presidente da comunidade. Presidente da comunidade. Você é geriatra? Sim. Já me perguntaram o seguinte, com que idade nós devemos procurar um geriatra? Porque a gente, teoricamente, imagina que a gente vai procurar quando a gente achar que
estamos velhos. Dificilmente, tem muita gente que ainda não acha que está velho, apesar de já estar com uma idade bem avançada. Com que idade você recomenda que a gente procure um profissional como você? Olha, em termos de saúde pública, idoso no Brasil é 60 para mais. Em países desenvolvidos, a idade de corte é 65. É claro que a gente recomenda todo idoso é candidato a passar no geriatra, mas aqueles que não são idosos, lá por volta dos 45, 50 anos, se quiserem ter um acompanhamento no sentido de prevenção, no sentido de orientação, também são bem-vindos. A partir dos 45? 45, 50, aí já não é tanto naquele... Na verdade, todo mundo deveria procurar um médico com enfoque preventivo, não só com enfoque curativo. Né? Então, assim, querer se alimentar bem, atividade física, não fumar, se for beber em quantidade bem moderada de álcool e ter um estilo de vida saudável. Né? E outras formas de prevenção também. Mas assim, como caráter mesmo assistencial, aí é dos 60 para cima. Certo, então, por exemplo, daqui a pouco eu já vou ter que procurar você. Uma 60 para cima, 60. 59, daqui a um ano mais ou menos já pode marcar consulta com o Dr. Gabriel. Então uma pessoa, por exemplo, quer evitar, já quer se prevenir com relação à osteoporose, por exemplo, ela já deve procurar você. Sim, com Temos certeza. preventivos, mesmo que ela ainda não manifeste nada. Com certeza. E aí, porque muitas vezes o brasileiro tem essa cultura de deixar tudo para a última hora. E, por exemplo, é comum atender hipertensão arterial, que é um problema que para nós médicos é relativamente simples tratar. Ah, doutor, mas eu não sinto nada. Não, mas o dia que você sentir é porque o negócio está feio. Então, assim, não espere você ter uma pressão 20/10 e começar a sentir dor na nuca, ou começar a ter, ameaça de AVC. Não espere isso. Já vá antes, já para prevenir. Mesmo para os idosos com mais de 80 anos, a gente sabe que controle de hipertensão já reduz, até nessa faixa etária já reduz mortalidade cardiovascular e por todas as causas. Quanto mais em quem tem 50, 60 anos. Então é aí mesmo que tem que focar de vez. E a gente tem que perder um pouco esse nosso preconceito, né? Ah, não, vou no geriatra? Imagina, eu vou, na minha idade, vou no geriatra. Mas eu conheço muita gente que já passou de 60, mas não procura geriatra ainda porque não se sente velho. Com certeza. Então, ouço muito isso. Muito. Vamos lá, gente. Vamos perder esse medo de geriatra, esse preconceito com o geriatra, porque a partir dos 45 aí, como disse o Gabriel, a gente já pode procurar e se prevenir com relação às doenças que vão nos atingir aí mais pra frente. Com certeza. Gabriel, para encerrar aqui na tua participação, a gente sempre traz um médico, a gente acaba falando sobre doenças, sobre sintomas. Queria que você falasse pra gente o que é saúde, se a gente sair fora desse pensamento só da saúde e pensar de uma forma mais... Saúde não como doença, mas mais abrangente. Na verdade, acho que desde a década de 40, agora eu não me lembro exatamente, mas a Organização Mundial da Saúde já ampliou esse conceito. A saúde deixou de ser aquele conceito só com uma ausência de doenças, mas hoje ela fala muito do bem-estar físico, social, fala que é o biopsicossocial e alguns até ampliam para ambiental e espiritual. Então a gente amplia esse conceito de saúde. Muitas vezes a pessoa não tem nenhuma enfermidade física, mas ela está depressiva ou ela é uma paciente, uma pessoa que não tem acesso ao serviço de saúde, que mora numa região de risco, então, ou que tem um relacionamento familiar conflituoso, isso tudo acaba também envolvendo na questão de saúde. E a saúde fala muito sobre qualidade de vida. Às vezes a pessoa tem um câncer numa fase avançada, mas ela está controlada, ela está bem, ela aceita bem. Tem pessoas que têm problemas muito mais simples e que não conseguem lidar bem com isso. É claro que é importante a gente prevenir, como eu mesmo disse, prevenir e assistir essas doenças, mas o conceito de saúde vai muito mais além da ausência de enfermidade. Tem muito a ver com qualidade de vida também. Isso aí. Gabriel, obrigado pela tua participação. Obrigado a vocês. Obrigada. Você tem algum último recado que você queira dar para a população? O último recado é, se você tem mais de 60 anos ou faz parte de algum grupo de risco, procure uma OBS, faça a vacinação contra a gripe. Tá? É importante, como eu já disse para vocês, é muito importante até para prevenir aí desfechos desfavoráveis como internação, morte ou até outras complicações, doenças infecciosas. Então, se você faz parte dos grupos de risco, procure uma OBS e vacine-se. Isso aí, lembrando que no dia 12 de maio é o dia D da vacinação aí da gripe. Procure a unidade de saúde, no sábado, elas estarão abertas para fazer essa vacinação de forma mais concentrada. Dia D, dia 12 de maio.
Isso aí, o nosso jornal de hoje termina por aqui. Confira a nossa reprise ao meio-dia e às 11 horas da noite. Visite o site da Câmara Municipal de Jacareí em jacareí.sp.leg.br e acompanhe as notícias do Poder Legislativo Municipal. Lá você também pode encontrar o endereço de todas as nossas redes sociais. Acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. E hoje você acompanha às 8 da noite o programa TV Câmara Entrevista sobre empreendedorismo em Jacareí. Gilson Soares, da Incubadora de Jacareí, e o Rodrigo Matos, do Sebrae, ampliam o tema sobre novos investimentos na cidade. Cibele conversou com eles sobre esse tema. Super legal o tema. A gente fica falando que agora não é hora de investir no Brasil, agora a gente está em período de eleições, agora o dólar está muito alto, agora a gente está com uma conjuntura econômica mundial muito instável, mas eles mostraram pra gente que não, que toda hora é hora de investir se você tiver uma boa ideia e se você tiver um bom planejamento. É isso aí. E nós voltamos quinta-feira com informações sobre a 14ª sessão ordinária e as notícias aqui da nossa cidade. Até lá, fique com a gente aí na TV Câmara.